A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, o canal Leandro e Tainara fez uma pergunta para mim e a pergunta que eles fizeram foi: Pastor, como que a gente identifica se é Deus que está falando conosco, através da revelação, ou se é coisa da nossa cabeça? Então eu me propus a fazer esse vídeo para tentar explicar. Quero lembrar que os meus vídeos são opiniões minhas, baseadas no que eu conheço, no pouco que eu conheço da palavra de Deus e no pouco das minhas convivências, tá? Eu não fico olhando o que os outros pastores falam a respeito, porque eu creio que cada um tem uma experiência com Deus e diverge, porque cada ser humano é uma pessoa. Quero aqui agradecer por você que tem se inscrito no meu canal. Estamos quase chegando a 2.000 inscritos. E quando eu chegar a 3.000 inscritos, eu vou começar a fazer live para responder as pessoas ao vivo. Então você pode me ajudar compartilhando com alguém algum vídeo meu, se inscrevendo se não for inscrito, tá bom? Bom, deixa eu tentar me atrever a responder a pergunta do Leandro e Tainara. Não sei qual foi dos dois que fez a pergunta, sei que o canal é esse, Leandro e Tainara. Quem foi dos dois aí deixa. Como a gente saber que é Deus que está falando conosco? Através de um sonho, através da palavra, porque existem muitas formas de Deus falar com o ser humano, né? E eu quero confessar para você que realmente no começo é muito difícil. No começo é muito difícil de você identificar a voz de Deus. Eu me lembro que Deus me dava revelações fortíssimas e eu ficava ainda na dúvida. E só ia saber quando acontecia. E outra coisa, a maioria das revelações que você tem, mesmo a gente que já tem uma certa experiência, convivência, a gente só vai saber o que significa mesmo quando acontece, tá? Porque agora mesmo tinha um comentário aqui do irmão falando que sonhou com um amigo dele morrendo e morreu outro. Veja, é amigo morrendo, mas morreu outro. Então, dificilmente, ou só se você tiver uma vida muito plena de oração para vir aquilo concreto que vai ser, tá? Porque geralmente vai vir metafórico ou parecido, e tem sonhos comuns que são divagação da mente que nem é revelação. Por que que é difícil? Primeiro, por causa da nossa experiência. Isso aconteceu com Samuel. Lembra de Samuel? Samuel era criança, Deus falava com Samuel, Samuel pensava que era Eli. E Eli falou o quê? Quando chamado da próxima vez, diz: eis-me aqui, Senhor. Então, é voz humana, tá? É voz humana. Não é uma voz robótica, uma voz de não, é voz humana. Deus vai falar com você como se fosse uma voz humana. Na revelação, é um sonho muito latente e alguma coisa muito específica. Não é tipo, às vezes eu tenho um sonho, por exemplo, sonho de um sonho muito comprido, geralmente não é revelação. Eu sonhei que eu pulava da ponte, aí depois caía, entrava no ônibus, aí depois aparecia uma pessoa, aí outra, já entrou. Não, a revelação ela é coisa mais latente, tá? Segundo as minhas experiências, deixo claro, cada pessoa é um mundo. É mais latente, é aquilo e fica fixo na sua cabeça. Foi isso, é coisa muito pequena, tá? Não é coisas grandiosas. E tem que entender também que a revelação, ela é mais Deus falando com o seu espírito, preparando o seu espírito. O que é importante é o seu espírito saber da informação, tá entendendo? Então, na revelação de sonho, o sonho é muito latente. Você não esquece dos detalhes, tá? Os mínimos detalhes você vai lembrar e vai estar latente na sua mente. Você não vai ficar pensando assim: como é que foi mesmo? Eu estou esquecido, não. Agora é muito importante, você que tem uma revelação de Deus, um sonho latente, escreva num diário, porque tende a você esquecer. Várias revelações que eu tenho, eu só vou descobrir depois. Eu começo a revirar o meu diário e às vezes a minha esposa diz: olha, Júlio, tu notou aquilo que aconteceu aqui, ó. Eita, é mesmo, porque a gente esquece, a gente tem muito curta memória. Então você sonhou, você põe no papel, tá? Quando Deus fala no nosso coração, quando a gente está pregando, isso aí, irmãos, só o tempo vai te esclarecer. Isso aí você vai precisar ter muita experiência com Deus, porque tem vezes que entra a palavra no nosso coração que a gente jura que é de Deus e não é. Então faça a prova, tá? Às vezes Deus falar, por exemplo, se Deus falar para você assim: fale para aquele irmão isso, faça a prova de Deus.
Senhor, se ele levantar, for tomar água, Senhor, se ele vir e falar tal palavra para mim, faça essas provas. Só não faça aquela prova da Bíblia, tá? É muito raro Deus falar por aquilo. A Bíblia que eu falo assim, você abrir a Bíblia e ler aonde bate. É muito raro Deus falar nisso. Primeiro porque quando você abre a Bíblia, geralmente você vai abrir nos livros do meio. O livro dos meios são os profetas, e profetas só dando pancada em Israel. Então geralmente vai vir palavras muito duras. Não faça isso de estar abrindo a Bíblia para confirmar. Não, tem outros jeitos de confirmar. Quando Deus vai falar comigo, por exemplo, vai usar um profeta, geralmente Deus me mostra em sonho, tá? O profeta falando comigo muito antes dele falar, um dia antes, geralmente. Agora, a palavra no coração, ela é como um raio. No meu caso, né? Eu tô assim, do nada vem aquela palavra, como um raio. Igual domingo, eu estava pregando na igreja, a palavra veio como um raio. A palavra de Deus falava assim, eu sou Deus que sustenta profeta no deserto. Ainda tem um corvo que sustenta profeta no deserto. É até 2 vídeos anteriores a esse, você lê uma mensagem muito boa. Então, ela é como um raio, ela entra no seu coração, assim, no momento da pregação, ela vem. Só que isso só com o tempo você vai... Todas essas coisas você vai perceber com o tempo. Até as revelações de sonho, você vai vendo, aí vai se cumprindo, aí você vai vendo, vai se cumprindo, aí você vai tendo o quê? A experiência. E é essa experiência, com o passar do tempo, quando Deus for te usando, você vai pegando o jeito e vai aprendendo. Só não faça uma coisa. Não diga que é Deus se você estiver em dúvida. Tá? Não diga que é Deus se você estiver em dúvida. Você está em dúvida? Não fale que é Deus. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu tenho um amigo meu que é pastor, ele falou que estava pregando e no meio da empolgação, tome cuidado com empolgação, tá? A empolgação, ela é triste, ela te joga fora. Tem que estar centrado, calmo e tranquilo. Muita gente está se perdendo por causa empolgado, animado, o culto rolando, aquela bateria, aí vê um levantando, entregando recado, vê outro levantando, encostando no ouvido, outro, aí a pessoa vai, eu vou ficar de fora não, aí vai, é nisso aí que se perde. Calmo e sereno. Deus te deu uma mensagem, entrega com calma e com serenidade. É importante que a pessoa que receba a mensagem entenda o que Deus está transmitindo para ela. Ela não pode ficar confusa, porque Deus não é Deus de confusão. Então, se tiver em dúvida, não fale, porque um colega meu, no meio da empolgação do culto, ele pregando, ele falou assim: eis que grande é a obra que Deus está fazendo nesse lugar. Na hora, o Espírito Santo falou para ele: eu não estou falando nada disso que você está dizendo. E resultado, ele ficou 2 semanas de cama, arriado, doente, e a igreja fechou, virou um bar. Então, se está em dúvida, não fala. Quando eu estou em dúvida, por exemplo, chegou um irmão, aí eu estou sentindo algo para falar para ele, mas eu não tenho certeza que é Deus. Eu chamo o irmão e digo a verdade, eu falo: irmão, olha, estou com algo aqui para te falar. Não vou dizer que é Deus, que eu não tenho certeza, mas está muito forte no meu coração e eu quero te dizer isso, isso e isso. Agora, não sei se é Deus. Às vezes a pessoa já se revela: não, pastor, só pode ser Deus, porque eu estou passando por isso, eu vim pedindo uma palavra. A pessoa já se revela ali. Porque é muito sutil e às vezes a gente não está naquela fiação tão boa para a gente entender a mensagem de Deus. Isso acontece com várias pessoas. Eu já conheço vários profetas que são homens de Deus, mas entregaram recados errados. Tá? Entregaram o recado para mim que não aconteceu. E entregaram o recado que já aconteceu. Então, era Deus e não era? Tem que tomar cuidado com essa confusão. Então, não entregue, não diga que é de Deus aquilo que você tem dúvida. Agora, se tiver certeza, só que quanto mais o tempo for passando e Deus for te usando, mais hábil você vai ficar. Agora, quero te dizer uma coisa, tá? Não busque esses dons se você não vai trabalhar para Jesus. Não busque esses dons de enfeite. Se você não vive pregando, se você não vive evangelizando, se você não vive trabalhando para Deus, para que você quer dons? Só para boniteza? Lembre que tem o preço, tá? E a cobração. Deus vai cobrar tudo aquilo que é nos dado. Agora, se você é envolvido com isso, o próprio trabalhar, você vai pegando um jeito. É igual uma profissão que você entra. No começo você é enrolado, até para aprender a dirigir. No começo é enrolado, depois fica fácil e vai ser naturalmente. E você vai pegar todos os macetes, nem vai ter dúvida. Você já vai entender, quando Deus falar uma coisa, você já vai estar... Mas isso é preciso do tempo e da perseverança, tá bom? Mas você está num bom caminho. Me ajude a chegar aos 2.000 e aos 3.000 inscritos para a gente fazer live, conversar assim
diretamente que vai ser benção, tá? Gostou? Se inscreve, dá like, compartilha, Deus te abençoe.